In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje no dia 13. É a oitava, justamente a oitava. 8 dias contando com a Epifania. Celebrando então a festa do batismo do Senhor. Quisemos fazer coincidir o breviário, por isso também a confissão litúrgica que se vive em toda a igreja hoje, né? Nós a tomamos de cheio, porque voltamos de novo ao volume 3 do ofício da liturgia, e agora voltamos para a festa, voltamos ao primeiro ofício, mas é assim mesmo. Vamos nos adaptando como dá para viver esse tempo tão confuso em que a pobre Santa Igreja vive neste mundo. Mas, vejam, queridos, como já dizia, aliás, eu dizia equivocadamente, mas depois eu fiz o remendo, esta é uma festa de Epifania. Tanto assim que a primeira leitura simplesmente repete aquela que temos ouvido toda essa oitava, desde da festa da Epifania. Né? Surge, iluminar Jerusalém. Então, sim, queridos, tinha que vir de Jerusalém. O primeiro testemunho tinha que ser do povo de Deus do Antigo Testamento. Na verdade, como isso seria importante entender. Como isso seria importante entender. A Santa Igreja, a católica, é a única religião verdadeira no universo. Mas não só em termos de... também em termos de tempo. A igreja católica é aquela que já existia no Antigo Testamento. Ali já a Igreja Católica é simplesmente uma continuidade da mesma religião, da única mesma religião. O problema é que os judeus já tinham abandonado a verdadeira religião. Para nós isso devia ser fácil de entender, porque nos está acontecendo exatamente isso. Contra a igreja, esta que está sob mergulho, com todos os cardeais, a maioria dos bispos, a maciça maioria dos bispos e quase todos os padres, é que devia ser a Igreja Católica, mas não é. Traiu o Senhor, desviou-se. Restou um pequeno povo, um pequeno resto. E queremos ser nós. Digo assim, queremos ser nós, porque devemos ser humildes, isto é, nós estamos tentando resgatar aquilo que é a Santa Igreja, tentando viver de verdade a fé, a religião, que é a única verdadeira religião de Deus e que vem desde Adão. Desde Adão. Então, sim, queridos, isso é importante compreender. Como esta igreja deve ser sempre a única, a mesma. Era por isso tão importante o testemunho de Israel acerca de Jesus, nosso Senhor. Vejam que diferente o texto de hoje. Não é mais aquele João titubeante que da prisão manda seus discípulos perguntarem: és tu ou ainda devemos esperar um outro? Não, aqui nós temos um João certo, com toda a certeza da fé da Sagrada Religião. Eis o Cordeiro de Deus, aponta a ele. Está aí, chegou o prometido. É o Filho de Deus. Olha o testemunho completo. Ele é o Filho de Deus. Recebemos um testemunho completo de Israel. Não há meio termos aqui, não há dúvidas, não há titubeios. Aqui o testemunho de João é forte, firme, direto, completo. É a fé católica. É a fé católica. Está nos lábios aí de João, o Batista. Está nos lábios aí de Israel. Quanto Jesus, Paulo expressa isso muito bem. Jesus também. E nós o dizemos hoje ainda a Israel: voltai
voltai. Voltai à vossa verdadeira religião, da qual vos desviastes. Só que a nossa súplica é muito maior, muito mais tremenda, porque devemos dizer isso para toda a contra-igreja. Voltai, a vós que o estáis traindo hoje, vós que estáis abandonando a única verdadeira religião, vós que estáis destruindo, voltai, voltai. Deixai-vos, surge, iluminar Jerusalém. Aliás, aqui, ontem falávamos das cidades importantes, das trocas de cidades, de poderes, essas coisas todas, né? Então, sim, aqui há um outro grave erro. Hoje isso é gravíssimo, quanto mais quando se vai para... Hoje li um artigo que estamos indo para 10.000 seitas no Brasil. 10.000 seitas pentecostais no Brasil. 10.000. Bom, deve ter muito mais até, porque... E que a Igreja Católica, agora com esse antipapa Bergoglio, está para chegar a menos de 50% no Brasil. Ainda este ano. Então, nós sabemos que, na verdade, ela é um punhado bem menor, bem menos de 1%, acho menos de 1%. Eu não sei lá, ninguém vai conseguir fazer estatísticas da igreja remanescente. Mas a verdade é esta, bem menor do que essa gente pensa, porque ali na contra-igreja, naqueles que estão una com Francisco, não está mais a Igreja Católica. Como não estava mais em Jerusalém, no templo, com seus sumos sacerdotes e sacerdotes, mas estava lá no deserto com João, aquele que deu testemunho do Cristo. Só ali, aquele que deu testemunho do Cristo. Lá estava a única e a verdadeira religião. Então a nossa súplica hoje se torna imensa. Olha a multidão que estamos perdendo. A multidão. Tremendo golpe satânico que nós recebemos. E então, gosto de advertir isso, queridos, de dizer isso. Quão é difícil hoje ler as Sagradas Escrituras sem ter essa visão correta da realidade das coisas. De forma que Jerusalém passou para Roma. E hoje Roma passa para nós. Aqueles que guardam a verdadeira fé. E é com essa luz que tem que se ler as Sagradas Escrituras. Como diz Paulo, nós somos o Israel de Deus. E em nós o testemunho de Israel, o testemunho de João Batista, deve seguir forte, firme, direto, sem titubeios, sem dúvidas. Mas real, verdadeiro para todos. Católica, para todos. Católica. Um testemunho católico para todos. Esse deve ser o nosso testemunho. Sem ficar aí neste falso ecumenismo, sim, mas eu tenho um pouco de razão, tu talvez tenha outro pouco, outro tanto, e dessas 10.000 todo mundo tem razão, enfim, cada um faz a sua... É o que resta de Lutero. Cada um faz a sua própria religião, o seu próprio Deus, cada um faz a sua imagem e semelhança. Façam o seu Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Então, nosso testemunho é católico, é para todos. Um único testemunho, tão grande, tão belo, quanto hoje deu João o Batista. Nós somos o novo Israel de Deus, ensina São Paulo. E a Sagrada Escritura, quando fala de Israel, tem que ser entendida nesses termos, senão o pessoal fica pensando, esperando sinais em Israel, quando os sinais estão na igreja. Ficam esperando os destinos de Israel, quando o destino é o da igreja. As realizações de Israel, quando as realizações devem ser na igreja.
não sei dizer o nome dessas pessoas, mas eu vejo aí alguns grandes enganadores, não são pastores, alguns grandes enganadores do povo, até vestindo aquele manto de Israel rezar, né? E eles acabam judaizando, mas judaizando para aquele Israel que traiu o Cristo. Que traiu o Cristo. Que não o reconhece, que ainda o espera, que não recebeu o testemunho do verdadeiro Israel, aquele que é a Igreja Católica e que vem do Antigo Testamento, passando por João o Batista. Queridos, então, sim, ainda uma única palavra sobre o nosso batismo. É ali que repousa o Espírito de Deus. Este é o batismo no Espírito Santo. O nosso batismo. Aquele que perspassa toda a história da humanidade. O Espírito de Deus, que perspassa toda a história da humanidade e que mantém íntegra a fé em Jesus Cristo. Hoje querem botar o Espírito Santo contra Jesus. Bergoglio faz muito disso, né? Não esqueçam. Ele quer falar em nome do Espírito Santo contra Jesus. E muitos fazem exatamente isso. Não, o Espírito Santo é aquele que perspassa com a fé católica toda a história da humanidade. E precisa, pelo nosso batismo, chegar até nós e permanecer neste mundo até ao retorno do Senhor. Então, firmemo-nos no nosso batismo. Firmemo-nos no Espírito que nós recebemos, o Espírito Santo de Deus. Firmemo-nos nessa Eucaristia. É tudo a mesma coisa. Por isso a gente diz os sacramentos da iniciação cristã. Firmemo-nos nesta Eucaristia Santíssima, que nos traz o Espírito Santo, único capaz de nos fazer confessar a presença de Jesus na própria Eucaristia, o valor do seu sacrifício, aquilo que ele faz, o sacrifício de Jesus. Então, sim, é tão importante hoje recordar o Espírito Santo que recebemos no batismo, e que faz seguir este filo de religião, de fé, até ao retorno. E nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis de fazer com que isto permaneça. Permaneça forte, firme, com um testemunho direto, completo, como aquele que ouvimos hoje, integral, né? Como aquele que ouvimos hoje na boca de Israel, na boca de João. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.